Bom, já passamos 5 minutos do horário, acho que não tem muito mais por que esperar. Então, eu só vou começar as apresentações. Meu nome é Guilherme, eu sou o moderador do webinar, que é esse projeto que a gente está fazendo, que o Estudantes pela Liberdade faz a cada 15 dias, que é um encontro para debater algum tema que está em pauta. E o Estudantes pela Liberdade é uma associação nacional de estudantes, completamente apartidária, que visa debater e aprimorar os membros em debate sobre a liberdade e a importância da liberdade. Hoje a gente vai tratar de um tema sobre a Constituinte e o nosso convidado é o Bernardo Santoro. Se alguém tiver alguma dúvida depois sobre o Estudantes pela Liberdade ou qualquer coisa similar, pode me contatar pelo Facebook, que eu estou como organizador do evento. Bom, o Bernardo Santoro ele é advogado, especialista em economia austríaca pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em filosofia do direito, também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é ainda diretor acadêmico do Instituto Liberal e ex-presidente nacional do Partido dos Libertários. Então, Bernardo, eu creio que tu já possa começar a tua aula. Estão todos me ouvindo? Eu espero que sim. Uma boa noite para todos. Meu nome é Bernardo, né? Eu espero que vocês gostem muito da explanação de hoje. Por uma terrível coincidência, sempre que eu tenho que falar em algum evento do Estudantes pela Liberdade, eu estou saindo de uma gripe, entrando numa gripe, ou alguma coisa do gênero, né? Então, caso haja algum pigarro, alguma coisa assim, peço desde já desculpas antecipadamente, mas estou saindo de um ataque de sinusite e bronquite, então assim, estou até com a voz um pouco rouca, peço desculpas por isso, mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre, o tema é o que preciso saber sobre uma nova Constituinte. E eu resolvi focar um pouco mais na questão de reformas constitucionais, porque de certa forma é o que se trata. Então eu vou trazer um. Deixa eu até começar aqui, passar o primeiro slide. Opa, só isso. É, tá aqui. Bem, então eu vou começar falando sobre a relação geral do homem com a sociedade, para que a gente possa entender a necessidade de uma ordem social, o que faz essa ordem social, o que gera essa ordem social, a questão do poder. Então eu vou discutir especificamente sobre a questão do poder constituinte, que é o poder que gera a Constituição, para a gente entender, então, como a Constituição rege a sociedade como um todo, e, por fim, como fazer as mudanças constitucionais. Eu pego mudanças em lato sensu primeiro, para então entrar em reforma constitucional e mutação constitucional, que são duas questões distintas, como eu vou explicar aqui. E como um bônus, eu ainda vou falar sobre a questão da reforma política, porque, de certa forma, o que gerou toda essa curiosidade da sociedade nesse tema, atualmente, foi a proposta do PT, especificamente da presidente Dilma, eu não chamo ela de presidenta, da presidente Dilma, naquela famigerada segunda-feira, em que ela propôs um plebiscito seguido de emenda constitucional para formar uma nova constituinte, e essa nova constituinte seria uma constituinte mini constituinte, focada apenas em reforma política. Nós vamos ver que isso não é possível, embora tenha uma ou outra ideia defendida por bons juristas, mas eles estão claramente equivocados. Não faz realmente o menor sentido. Ele desnatura toda a teoria constitucional, fala em mini constituinte, um poder constituinte originário limitado. É simplesmente um nonsense. Eu vou explicar isso para vocês e nós vamos começar então falando sobre a ideia de homem e sociedade. Bem, quem somos nós, né? Essa é uma questão interessante, porque
toda essa interação social só faz sentido no momento em que o homem age através da razão e não através do instinto. Se o homem fosse um ser instintivo, não haveria necessidade de nós trabalharmos limites, acordos, contratos, tudo seria resolvido no final das contas no poder da força, né, no poder da força física. Então, o homem ele é um ser racional, ele vive em sociedade, mas nem sempre essa ideia de homem racional e único foi uma ideia típica do ser humano, da sociedade humana. Isso não é uma verdade histórica. A verdade histórica é que o ser humano só faria sentido dentro de uma sociedade, né? O homem como ser social, como diriam os antigos gregos, né? Aristóteles ele falou exatamente isso de uma maneira bem clara. Uma das frases mais famosas dele é: o homem é um ser social. O que isso significa? Para Aristóteles e para a Grécia Antiga, a liberdade do homem é uma liberdade dentro da política, é uma liberdade dentro da sociedade. O homem só é livre porque está dentro da sociedade. Isso, obviamente, não é o pensamento liberal e não é o pensamento de liberdade dos estudantes pela liberdade, por exemplo. A ideia de liberdade nossa é uma ideia de liberdade liberal, é uma ideia de liberdade que foi muito enfatizada por Kant, quando ele declara que o homem é um fim em si mesmo. A liberdade está dentro do homem, dentro da razão do homem, e não fora dela. Nós vamos ver um pouco mais para frente que há uma mistura. Estão todos me ouvindo bem? Porque está declarando aqui que estou com dificuldade de rede. Espero que não. Não esteja tendo problema, mas vou continuar assim mesmo. Bem, já avisaram que está tudo ok aqui. Está tudo ok? Ótimo. Então, nós vamos ver mais para frente que essa mistura dessa ideia kantiana do homem como fim em si mesmo, mas ao mesmo tempo a ideia de liberdade do homem como sendo a liberdade que está atrelada à sociedade, ela se mistura dentro da Constituição brasileira. E isso é um fenômeno interessante. Daí se falar que a Constituição brasileira é uma Constituição compromissória. Nós vamos ver que, efetivamente, isso é visível, essa mistura das ideias do homem como fim em si mesmo, mais a liberdade do homem dentro da sociedade. Perdão. Então, vamos continuar a nossa análise discutindo o seguinte: é o homem que faz o meio ou é o meio que faz o homem? A ideia liberal vai no sentido de que o homem é que faz o meio, o homem é que faz a sociedade. O homem constrói a sociedade a partir do seu relacionamento social. A sociedade não é uma coisa autônoma por si mesma. O que é a sociedade? Sociedade tem coração? Sociedade respira? Me parece que não. Sociedade é um ser abstrato, é uma construção do homem. Se ele é uma construção social, se ele não é um dado, se ele é um construído, alguma coisa anterior a ele existiu. Então, me parece uma falácia argumentar que o homem é um ser social. Ao contrário, a sociedade é que é um ser proveniente do homem. E, portanto, nós vamos estar aqui durante toda essa explicação focando nessa ideia de que, na verdade, Aristóteles inverteu um pouco a situação. O que vem antes é o homem, depois vem a sociedade. Então a importância é sempre no homem, é sempre no indivíduo. É o indivíduo que faz a construção social. A construção social é importante na medida em que ela
atinge o fim de preservar as liberdades e as garantias individuais do homem. E dentro dessa situação, nós não podemos nos excusar do fato de que a sociedade vive em conflito. Dentro da sociedade há um conflito interno entre os homens. Entre essas entidades que são fins em si mesmas, existe um conflito. Existem conflitos que são gerados de maneira permanente. E nós podemos nos perguntar por que esses conflitos acontecem? Basicamente por um motivo, por problema de escassez. Alguém aqui vai falar, nossa, mas que coisa mais reducionista. Nós sabemos que, na verdade, os conflitos ocorrem por diversas matizes por questões econômicas, por questões morais, por questões Ah, vocês pararam de escutar o Bernardo? Ah, tá. Acho que ninguém mais está escutando ele, pelo que eu tô vendo aqui. Acho que a conexão dele deve ter caído. Eu vou falar com ele, deve voltar em um minutinho. Só aguardem um pouco. Não, só um aviso. Acho que a internet dele caiu por algum motivo. Eu vou falar com ele, daqui a pouco ele retorna. Ah, só uma coisa que eu me esqueci de falar, essa parte que vocês estão usando, a gente vai usar no final para fazer as perguntas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, já no final da apresentação vocês podem botar aí e eu passo a pergunta para o palestrante.
Ah, o laptop dele desligou, ele já tá retornando. Não sei como, ele acabou de mandar isso. Ah, Bernardo falou alguma coisa? Tá. Oi, tá me ouvindo? Ele desligou sozinho, cara. Uma coisa muito estranha. Deixa eu reabrir aqui a Constituição. Já pode falar com as pessoas que eu já estou online, tá? Ah, sim, já estão te escutando. Não, peço desculpa, deixa eu só reabrir aqui as coisas, porque fui pego de surpresa, né, com Atualização do Windows. o laptop desligando. Não sei, o laptop desligou sozinho, uma coisa de maluco. Um aqui já falou que é uma conspiração estatista. Com certeza. Deixa eu... Tá, só pra tu saber, o ponto que cortou ali foi da parte com tu começou a falar da escassez. Ah, tá bom. Acho que agora a gente já pode continuar. Vou até ser um pouco mais ligeiro, já que nós perdemos esse tempo. Então, é claro que eu estou sendo um pouco reducionista quando eu falo que é tudo uma questão de escassez. Na verdade, os motivos das pessoas variam muito, motivo moral, motivo emocional, motivo econômico, mas, de certa forma, tudo pode se refletir numa questão de direitos de propriedade. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou apaixonado pela... por uma atriz famosa aí, a atriz da novela das oito, a Paula Oliveira. Eu posso querer ter várias ideias de como eu usaria, por exemplo, a companhia dela, o corpo dela, enfim. Só que pode ser que ela não tenha a mesma, não compartilhe da minha visão sobre as mesmas coisas. Então, na verdade, nós estamos discutindo, em última análise, quem detém o direito de propriedade do corpo dela. Sou eu ou é ela? Obviamente que nós vamos entender que se o corpo pertence a ela é quem deve decidir o que fazer com esse corpo. Então, na verdade, tudo se reflete, uma questão emocional, uma questão moral, e assim por diante. Tudo se reflete, em última análise, em direitos de propriedade. Porque para você exercer as suas necessidades, os seus pensamentos morais e... Opa! Não! Os seus pensamentos morais e seus sentimentos morais e suas necessidades econômicas, para tudo isso você vai precisar dispor de propriedade dentro e fora do seu corpo. E propriedade, bens são escassos por natureza. Na verdade, até mesmo os bens ditos não escassos, eles são escassos. Isso é uma coisa que eu já discuti várias vezes com alguns amigos meus e eu tenho plena consciência de que até o bem mais abundante que existe, no final, é um bem escasso também. Porque ele é infinito até o momento em que ele deixa de ser. Até o momento em que é impossível nós conseguirmos explorar a totalidade desse bem. Então, todo bem, no final das contas, tem um nível de escassez. Ainda que seja uma escassez tão ínfima, mas tão ínfima que tenda a zero. Mas ainda assim ele tem algum resquício de escassez. E aqui no nosso mundinho, então, né, dentro desse planeta e dentro das nossas limitações,
aí sim nós vemos a escassez como uma questão preponderante, né, a escassez de bens, e dentro dessa escassez de bens, o corpo humano é o bem mais escasso que tem, porque ele é único para aquele ser humano específico, ele é o bem escasso por natureza, né? É o bem escasso mais definitivo. Então, nós vamos ter muitos conflitos em sociedade, e esses conflitos em sociedade, embora tenham raízes distintas, no final das contas, eles desaguam numa questão de direitos de propriedade. Então, nós precisamos organizar a sociedade de forma que nós possamos entender esses direitos de propriedade sobre sobre o seu próprio corpo e sobre os bens fora do corpo, e a partir daí discutir como esses bens vão ser distribuídos. Como já falei numa outra ocasião no próprio evento do EPL, o evento do EPL aqui do Rio, Franz Oppenheimer, que foi um grande sociólogo alemão, conseguiu distinguir dois tipos de organização de bens e serviços, a partir de meios violentos e de meios pacíficos. Os meios violentos podem ser organizados ou não organizados. Os meios não organizados são normalmente conhecidos como máfia, ou mesmo a própria violência individual, né? Aquele carinha, o trombadinho que está na rua e pá, te pega, né? E te rouba, etc. e tal. Então, você tem o meio não organizado e o meio organizado. O meio organizado de violência é o Estado. E aqui eu não estou querendo trazer uma crítica pela crítica do Estado, não. Pode ser que o Estado tenha sua função e sua importância. Sim, ele tem sua importância, mas a sua importância não muda o fato de que ele é um poder político violento organizado. Isso, inclusive, nas próprias faculdades de Direito, uma das primeiras coisas que se ensina é isso, que a coerção é essencial para que o direito e o Estado que implementa esse direito possam efetivamente existir. Direito sem coerção é um direito vazio, né? É a espada de Minerva, como é a alegoria da espada, né? Dentro daquela visão, daquele desenho clássico do direito como aquela moça cega com uma espada e uma balança, né? A espada representa nessa figura da justiça a coerção, a violência, a força. A balança seria a justiça, a tentativa de balancear as coisas, e o fato dela ser cega, a gente sabe, né? Porque normalmente ela erra e erra bastante. Mas a ideia é essa, que o Estado e o direito que advém desse Estado são violentos, é da natureza do Estado ser violento. Quer isso seja uma coisa boa, quer não seja uma coisa boa. Nós vamos ver aqui que em muitos momentos, e na maioria das vezes, não é uma coisa boa. E o liberal ele é muito cético quanto a isso. Ele vai falar, olha, o Estado tem que ser um mal necessário, ou seja, apenas naquele limite. E algumas pessoas vão até um pouco mais longe, como os libertários, e dentro dos libertários os anarcocapitalistas vão falar que nem necessário é. Não vou entrar nessa seara hoje. E a outra questão, o meio pacífico, é o meio de mercado, o meio das trocas voluntárias, né? O que o Stefan Molyneux, acho que é assim que se fala, chama de anarquia cotidiana. As pessoas vivem em um estado de trocas voluntárias e um estado de paz, na maioria das vezes, pelo menos aqui no Brasil e no mundo civilizado, a ordem natural das coisas é você poder ir e vir,
você trocar suas coisas, você produzir, você reter para si pelo menos parte dos bens que você produz, né? A parte que você não produz, o Estado normalmente te toma através de impostos. Não vou entrar nessa discussão hoje, mas o fato é que nós vivemos de modo cotidiano em um Estado, em um meio onde o Estado não entra tanto. É um momento pacífico, é um momento de paz do cidadão. A gente só vê a questão da violência quando um terceiro vem de maneira não organizada e tenta nos tomar alguma coisa, ou quando o Estado, de maneira organizada e sob uma suposta legitimidade, vem também te tomar, além de te impor regras e que te limitam de certa forma, mesmo que a outra pessoa com quem você quer praticar determinado ato consinta com esse ato, né? Isso também é uma coisa bem comum no que tange à regulamentação. Então, nós entendemos que precisamos do Estado. O que é o Estado? Bem, nós podemos pegar alguns elementos claros do Estado. Isso também é beabá de ciência política e teoria geral do Estado. Nesse primeiro momento, a gente está falando uma coisa bem introdutória, talvez as pessoas que estudem direito já conheçam isso de cor e salteado, e que já estudou ciência política também. O Estado ele tem como seus elementos a população, o território e o poder político soberano. População é uma coisa bem elementar, né? É o nacional daquele Estado, é o que possui nacionalidade daquele Estado. Não vou entrar aqui na discussão de como se obtém nacionalidade, não é o objeto da presente discussão, mas é interessante nós observarmos que é a Constituição que regulamenta isso. Então, a gente deixa já essa ideia bem focado nesse sentido. Olha, é papel constitucional dizer quem é a população e quem não é a população do Estado. A mesma coisa, até certo ponto, vai dizer, olha, como é que o Brasil... o que é território brasileiro? Território brasileiro, ele vai definir, onde exerce a sua soberania. Então, ele vai delimitar, pelo menos em geral, traz uma regra geral, e aí a gente vai ver na prática onde ele detém esse poder soberano ou não, e você também vai ter questão de guerra e tratados, etc. e tal, para se chegar a essa delimitação, mas a ideia está constando lá na Constituição também. Território é aquilo que a Constituição diz que é. E aí é até engraçado, porque pode ser que a Constituição de um país discorde da Constituição de outro país. Um caso clássico é a questão do mar territorial. O direito de mar é uma coisa que até hoje não é bem resolvida. Tem países que dizem que o mar do país, o território do país vai até 12 léguas além da costa, outros falam em 24, outros falam em 200, aí tem tratado que diz uma coisa, tal, e alguns assinam o tratado, outros não assinam. Então, na verdade, até hoje é uma discussão interessante sobre isso, que eu também não vou aprofundar hoje. Agora, poder político soberano. Isso é que é muito interessante. Como nós vimos antes, nós precisamos de poder para tentar dirimir os conflitos sociais que são gerados por causa da escassez de bens e serviços. Bem, de acordo com a doutrina tradicional da democracia, o poder político soberano, a soberania, pertence ao Estado. Vocês concordam com isso? O Estado, que é uma coisa posterior ao homem, é que vai dizer até onde o homem é soberano. Isso faz algum sentido? Dentro da lógica aristotélica, dentro da lógica grega tradicional, aquela que nós vimos
Opa, acabou que saiu aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Como nós vimos, dentro da lógica grega tradicional, da Grécia Antiga, de Aristóteles, Platão, o homem é um ser social e ele só faz sentido, ele só é livre dentro da polis, dentro da sociedade. E essa ideia ela foi muito reavivada por Rousseau, através da sua ideia de contrato social, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, mas também não muito. Mas essa ideia de soberania, para o liberal, não faz sentido falar em soberania estatal. A soberania é sempre individual. A ideia de soberania do indivíduo, ou seja, o indivíduo que é quem constrói o Estado, que é quem constrói a sociedade, ele vem primeiro. Se ele vem primeiro, é o indivíduo que dá autonomia ao Estado. Não é o inverso. Se o inverso ocorresse, nós estaríamos defendendo que o posterior causa o anterior, quando na verdade é evidente que o anterior que causa o posterior. Então, o individualismo metodológico como método epistemológico é o único método que faz sentido, que é o método típico do liberal e do defensor da ideia de liberdade individual de forma geral. O que é o individualismo metodológico? É você tentar descobrir a verdade que está no seu exterior, e principalmente dentro das ciências sociais, a partir da perspectiva do indivíduo. Você constrói os construtos sociais e você descobre os construtos sociais a partir de como o indivíduo age e não de como a sociedade em geral age, porque a sociedade pode agir de uma maneira X ou de uma maneira Y totalmente diferente. Já o indivíduo não. O indivíduo sempre agir de uma maneira única e geral, para sair de um estado de menor satisfação para o estado de maior satisfação. O que causa satisfação ao indivíduo é que vai mudar. E aí, por conta do fato dos indivíduos serem únicos. Tem indivíduos que ficam satisfeitos sendo altruístas. Então, ele vai praticar o altruísmo à sua última instância. Tem outros que são extremamente egoístas. Então, eles vão praticar o egoísmo até o seu extremo. Tem alguns que são meio termos. Na verdade, a maioria das pessoas tem características egoístas, altruístas, tem gostos determinados. Então, eles vão buscar agir de forma a aumentar essa satisfação dentro da sua ideia do que o satisfaz. Mas todos os indivíduos agem de uma forma geral, que é saindo de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Já os estatistas entendem o contrário. Eles entendem que, na verdade, existe sim um ente fora do indivíduo, que teria uma vontade geral abstrata, que seria a sociedade, e essa sociedade, sim, é que estaria, como é que eu posso dizer, que estaria delimitando a ação do indivíduo, que estaria, então, não só delimitando, como regulando e legitimando até a ação do indivíduo, para vocês verem até onde vai a loucura de pensamentos estatísticos, quer dizer, o que é construído delimitando o construtor e mais, dando legitimidade à ação do construtor. Né? É a total inversão de valores, de causa e consequência. Né? Ainda tem uma terceira corrente que tenta levar um meio termo, que fala que, na verdade, essa soberania estatal ela não é uma vontade geral abstrata de fora do povo. Na verdade, ele é a simples soma aritmética das vontades individuais. Então, na verdade, o Estado estaria, sim, refletindo uma parcela da vontade individual do indivíduo X, por exemplo. Mas nós sabemos que essa vontade individual, na prática, ela acaba se dissolvendo
dentro de outras vontades individuais mais fortes. Se você soma uma série de vontades individuais tão grande e que tem uma vontade de reprimir as outras vontades individuais, você consegue efetivamente aniquilar aquela vontade individual. O Estado e o jogo político, ele é um jogo de soma zero. Ao contrário do mercado, em que as duas pessoas, numa relação livre, se beneficiam, pelo menos de maneira ex ante, pelo menos elas queriam se beneficiar quando fizeram aquela determinada troca, achando que o bem da pessoa X valia mais do que o seu próprio bem, e por isso eles trocaram, na questão do Estado é sempre soma zero. E por conta disso, a soma de vontades individuais do grupo maior acaba por aniquilar a soma de vontades individuais do grupo menor. Então, na verdade, a gente vê na prática que não funciona assim. As vontades individuais de alguns suplantam as vontades individuais de outros. A origem do Estado. Nós já entendemos que o Estado tem origem na necessidade de regulação, na necessidade de tentar arrumar a questão da escassez de bens e serviços, mas o modo como ele se cria nem sempre é uniforme. Na verdade, existem várias teorias de como o Estado se forma. Existe uma teoria da origem familiar, que é a da Grécia e de Roma, quer dizer, eu tinha a minha família estava próxima da família do outro, aí nós trocamos filhos, o meu filho casou com a filha dele e o filho dele casou com a minha filha, aí a família ficou maior e esse agregar de famílias acabou criando o Estado. Isso, inclusive, foi verdade. Em Roma é bem clara essa questão, na Grécia já há uma pequena discussãozinha, mas o Estado grego e romano efetivamente se formaram assim, mas essa não é uma regra. Na verdade, a teoria da origem familiar e a criação do Estado por origem familiar é uma exceção, especialmente no mundo moderno. No mundo moderno isso não existe, simples assim. A teoria da origem patrimonial é o seguinte: você tem uma dívida com uma determinada pessoa, um Estado tem uma dívida, e aí entregaria uma parcela desse patrimônio estatal para uma determinada pessoa, para um determinado grupo, que então ali faria um Estado novo. Nós temos um caso muito curioso e muito próximo de origem patrimonial, que é Portugal. Né? Após a expulsão dos mouros pelos reinos de Leão e Castela, eles entregaram o condado portucalense, que era uma parte da Península Ibérica, para Dom Afonso Henriques. E daí se constituiu Portugal. Né? O Dom Afonso Henriques foi um herói dentro desse processo de expulsão dos mouros, né? dos islamitas da Península Ibérica, e ganhou Portugal. É uma origem patrimonial. Mas também é muito raro. Nós temos a já famosa teoria da dominação de classe, de Marx. Na verdade, essa teoria ela não é marxiana propriamente dita, mas quem fez ela famosa foi Marx, então, para todos os efeitos, a gente vai falar aqui que ela é uma teoria de Marx, mas não é bom deixar claro. E por incrível que pareça, esse é um ponto em comum entre marxistas e libertários, de uma forma geral. Marxistas e libertários entendem, de uma forma geral, que o Estado teve origem nessa dominação de classe. Uma classe parasitária foi e criou o Estado para explorar os trabalhadores e pessoas comuns de forma geral.
Essa é uma tese que é compartilhada pela maioria dos libertários, não todos, mas assim, a ideia geral é essa, e que traz, inclusive, a ideia de legitimidade estatal. A teoria da harmonia de Aristóteles e Burke. Burke é um conservador que se diz liberal, é engraçado, aí depois voltou a se declarar conservador, mas ele tem muitas coisas em comum com Popper, por exemplo, né, na questão epistemológica. Pela teoria da harmonia, o Estado ele foi sendo formado através das convenções sociais, através dos acordos entre indivíduos livres. A harmonia seria a ideia do Estado ideal do liberal comum. O clássico e o liberal mais moderado argumentaria o seguinte: olha, ainda que o Estado tivesse sido criado através de uma dominação de uma classe sobre a outra, nós temos que entender, na verdade, nós temos que pressupor que, na verdade, esse Estado foi construído através de diálogos entre todas as pessoas para que nós chegássemos a certos pontos comuns. Essa teoria da harmonia vai ser uma das bases do constitucionalismo sem Constituição, como é o caso da Inglaterra. Né? A Inglaterra ele é um Estado que a Constituição ela é consuetudinária, ela é costumeira, ela é criada através de costumes. Você tem até algumas leis que efetivamente criam alguns parâmetros e dão alguns direitos básicos, mas ela é dita como, de forma geral, como uma Constituição costumeira, uma Constituição que veio de baixo para cima. Não veio bem de baixo para cima, mas veio de um estamento inferior e imposto a um estamento superior. Todo mundo acho que conhece a história de João Sem Terra e da Magna Carta de 1215. Bem, essa teoria da harmonia, ela é uma teoria liberal linda, ela é a base ela vai ser base, de certa forma, para a construção de um direito libertário fundado no contrato, não no contrato social, em contratos mesmo, né? E em legislação policêntrica, não é o foco de hoje, mas, nesse caso, eu não creio que deveria haver realmente uma necessidade de Constituição. Temos ainda, por fim, a teoria do contrato social, principalmente de Hobbes, mas também compartilhada por Locke e Rousseau, aí cada um com suas características peculiares, que eu não vou entrar no mérito agora, mas o que diz o contrato social é basicamente o seguinte: o homem vive num estado de natureza, vivia num estado de natureza, de plena liberdade, aí liberdade entendida como a capacidade de fazer qualquer coisa a qualquer momento, sem respeitar a propriedade alheia, porque na verdade não existiria propriedade, e por conta dessa guerra generalizada, os homens sentaram e criaram um contrato social que todo mundo assinou. E quem não assinou também está dentro, porque está sofrendo os efeitos daquilo, então está dentro. E se não estiver dentro, você pode ir embora, mas se estiver aqui dentro do que a gente falou, é isso e pronto. É a ideia da democracia levada ao extremo, né? Obviamente que essa teoria do contrato social é a teoria que embasa todo o constitucionalismo moderno. Eu vou até falar um pouco mais, acho que não preciso nem falar um pouco mais na frente, mas vocês vão ver escrito nos slides a seguir, acho que é o próximo, que na verdade a Constituição ela é uma tentativa de pôr em concreto esse contrato social que é uma ideia abstrata. É a concretização do abstrato contrato social. Mas que contrato social é esse, né? Seria as teses harmônicas que vêm dentro da ideia de Aristóteles e Burke? É uma coisa construída
através da racionalidade humana. Cada um, o Locke, por exemplo, vai dizer que é uma coisa que é anterior, que vem de direitos naturais. Hobbes vai dizer que é uma coisa bem típica do homem racional. Então, assim, cada um tem sua divergência, mas a ideia geral é que a Constituição ela vem para tentar, de alguma maneira, concretizar esse contrato social, esse contrato que as pessoas buscaram construir para acabar com o estado em que o homem é o lobo do homem. É isso aí. Então, nós vamos falar agora sobre o poder constituinte. Quem tem poder para concretizar esse contrato social? O poder constituinte ele é intimamente ligado à ideia de revolução. Na verdade, ninguém sabe quem tem o poder de fazer isso. A ideia geral, dentro de uma ideia de democracia, é de que o povo tem esse poder. O poder de criar uma constituição para si mesmo, porque o contrato social ele é feito pelo povo. Né? Ele só faz sentido se falar em concretização de um contrato social construído pelo povo, se foi o povo que o fez propriamente dito. Só que quem representa o povo? Foi o povo lá que cada um assinou? Não foi. Isso é uma coisa inviável do ponto de vista prático. Então, você, na verdade, vai ver que, na prática, nunca é o povo propriamente dito, que assina isso, que elabora a Constituição. Pode até ter representantes legitimamente votados, só que aí você tem um problema de sistema eleitoral, até onde que o sistema eleitoral pode influenciar para deturpar a questão da representação em parlamento. Mas o fato é que nunca é o povo propriamente dito que faz isso. Né? São sempre certos grupos reunidos. Pode também ter um referendo para aprovar essa Constituição posteriormente, mas isso não é bem uma regra. Na verdade, a regra sempre foi a imposição de uma Constituição por um grupo legitimamente eleito. E legitimamente a gente põe entre aspas. A própria Constituição de 88 foi assim. Ela não foi posta em referendo posteriormente. Né? O único referendo que houve, na verdade, de fato, foi sobre a forma e o sistema de governo. Mas a Constituição propriamente dita nunca foi a referendo. O pessoal nunca votou efetivamente se queria essa Constituição ou não. Isso é um dado que deve ser sempre destacado. Tipos de poder constituinte. O poder de criar Constituição é um poder de fato. O poder originário é um poder de fato. Ele não está adstrito a nada. Ele não tem uma regra anterior dizendo, olha só, você pode fazer uma Constituição, mas só nesses limites, tá bom? Não pode passar limites, não. Não, isso não existe. Você está criando uma Constituição, você está concretizando aquele contrato social que as pessoas, de modo geral, estão achando, você tem que ter total liberdade para poder redigir esse contrato social. Você não pode ter uma lei anterior dizendo, olha, você pode escrever isso se o contrato social, se o que as pessoas querem escrever como contrato social vai contra isso que eu estou te delegando, isso não importa, porque, na verdade, você só pode fazer isso nesses limites. Isso não faz o menor sentido. Ou você efetivamente pode buscar, através da sua sapiência, qual é o contrato social que aquela sociedade quer, ou você, na verdade, não está exercendo o poder constituinte originário, o poder constituinte criador de Constituição. Aí você não está exercendo o poder de fato, você está exercendo o poder de direito. E aí, na verdade, se você tem um poder de direito te legitimando, é porque, na verdade, já tem uma Constituição anterior, que é essa lei, que está te dando esse direito. Se você está criando Constituição nova, você está criando e você está concretizando o contrato social, então você, na verdade, está exercendo poder de fato. Poder advindo de revolução, de golpe de Estado, chame o nome que for, mas é um poder de fato, não é um poder de direito.
Já o poder constituinte derivado, que é aquele poder constituinte de reforma original, ele é um poder de direito. Por quê? Porque esse poder advém da própria Constituição que autoriza o poder legislativo a reformá-lo em determinadas ocasiões. A gente vai aprofundar isso porque, na verdade, é o cerne da questão. O poder constituinte originário, ele já explicamos, né? O poder dele é limitado, sim, para limitações de direito, não para limitações de fato. O poder ele é sim ilimitado para limitações de direito. Não existe nenhum direito que o limite. E não para limitações de fato. O que isso significa? Ele é um poder que ele acaba sendo limitado pelas próprias discussões internas da sociedade. Por exemplo, na Constituição de 88, quando foi elaborada, a sociedade, de fato, não de direito, fez uma grande pressão na Assembleia Constituinte para, por exemplo, criar direitos sociais, para fazer uma Constituição democrática. Isso era uma limitação de fato, feita pelo povo brasileiro. Não era uma limitação de direito. Não existia uma regra anterior dizendo que, olha só, essa Constituição tem que ser necessariamente... É até um pouco bizarro falar nisso, porque, na verdade, a Constituinte brasileira ela foi chamada por uma emenda constitucional, para você ver como é que o Brasil é uma terra maluca, né? É uma Constituição que se autodestruiu. A Constituição de 69 ela se autodestruiu. Foi criada uma emenda, se não me engano, a emenda 25 de 85, 26 de 85, que destruiu a própria Constituição. Mas no que ela destruiu a Constituição anterior, falando que convocando uma Assembleia Constituinte, ela delegou total poder. Olha, agora você é constituinte originário. Você não tem nenhuma limitação de direito, você só tem limitação de fato, que é a limitação que a pressão social, a pressão popular faz em cima do parlamento. Mas limitação de direito não tem nenhuma. E aí ele vai e cria, o poder constituinte originário cria a ordem jurídica e a Constituição, que é o reflexo desse contrato social. A Constituição. A Constituição, ela tem... nós podemos definir, a doutrina define de 3 maneiras. Tem a concepção sociológica, que é a concepção de Ferdinand Lassalle. Para quem não sabe, Lassalle foi um dos grandes adversários de Marx dentro do movimento comunista. Depois ele se separa de Marx e funda o movimento social-democrata. Ele é o pai da social-democracia, o cara que criou a concepção sociológica de Constituição, é o pai da social-democracia no mundo. Foi o cara que efetivamente deu o start para essa ideia de que o socialismo ele pode advir da democracia e que, na verdade, seria sua decorrência lógica para ele. E ele diz o seguinte, que a Constituição ela é apenas um reflexo dos fatores reais de poder. Para ele, a Constituição nem seria essa concretização do contrato social, não. Ele apenas reflete o que está acontecendo no mundo. Ele não é nada direito. E se, de alguma forma, o que sai da Constituição, que sai da Assembleia Constituinte, a Constituição, se ela bate de frente com os fatores reais de poder, com o poder de fato da rua, então, na verdade, ele é vazio de conteúdo. Ele chama de uma simples folha de papel. Essa concepção é obviamente equivocada, porque a Constituição ela tem poder normativo. Ela é um dever ser. Ela é uma construção criada para gerar efeitos práticos, ainda que esses efeitos práticos não reflita as condições de poder de uma determinada sociedade. A concepção política de Carl Schmitt, um cara ligado ao movimento nacional socialista, ele fala que
Constituição, ela é simplesmente organizar o Estado. Qualquer coisa que esteja fora da organização do Estado não é Constituição propriamente dita. Ela é, ela é norma constitucional que está dentro da Constituição. Norma legal que está dentro da Constituição. Ela não é Constituição. As pessoas trazem como exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem um artigo na Constituição Federal que fala que o Colégio Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, vai ser sempre federal. Que não quer dizer. Isso efetivamente não tem nada a ver com a organização do Estado. Então, Schmitt diria que essa norma não é constitucional. Ela está na Constituição, mas não é norma constitucional propriamente dita. Essa é uma concepção muito usada para dizer o que é materialmente constitucional, o que não é o que é formalmente constitucional, mas de que Bernardo, repete só o que tu falou uns 10 segundos atrás, porque deu um corte aqui no que tu foi falar. Deu um corte, então. Eu espero que vocês tenham ouvido eu falar sobre a questão do Pedro II, em que ele é federal. Isso, obviamente, não é uma norma constitucional propriamente dita, é uma norma constitucional apenas do ponto de vista formal, só que, para todos os efeitos, se você quiser mudar isso, você vai ter que passar pelos mesmos ritos que você usaria para mudar conteúdos estritamente constitucionais. Então, na prática, essa ideia de concepção política para o Brasil, para a realidade brasileira, não se aplica muito. Fica só sendo mais uma ideia acadêmica. Já temos, ao contrário da concepção jurídica, que essa sim ela é aplicada de maneira deixa eu botar aqui, de maneira bem clara. Só um segundo, por favor. Bem, o que é a concepção jurídica? Que é a concepção criada por Kelsen. A concepção jurídica, ela diz o seguinte, que a Constituição ela é a norma fundamental do sistema jurídico vigente e Estado e direito se confundem. O direito é a face jurídica do Estado e o Estado é a face política do direito, mas elas são uma coisa só. Então, a Constituição seria como se fosse o DNA do Estado, é aquilo que efetivamente forma o Estado. Você, ao enxergar o Estado, você enxerga você vê a Constituição, você enxerga o Estado. E é a partir da Constituição que você vai construir as leis posteriores que vão ter fundo, vão ter sua legitimidade na Constituição. Mas o que dá legitimidade à Constituição? Essa é a ideia de norma hipotética fundamental que eu vou trazer a seguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutinhos de intervalo, 10 minutos, 5 ou 10 minutos, eu não sei. O que vocês acham? Pergunta para o pessoal aí, Guilherme, porque eu vou. Até porque já temos mais de 1 hora, né? Eu ainda vou falar mais meia horinha. E aí eu queria saber se vocês querem um intervalo de 5 ou 10 minutos. Posso ir ali na parte de perguntas, que a gente faz meio que uma votação rapidinho. 5. Então, 9 e 10. Tá ótimo. Em 5 minutos a gente está de volta, que eu fecho essa ideia e já entro em mutação e reforma constitucional propriamente dita.
Bernardo, fala aí alguma coisa? Opa. Tá, Bernardo voltou depois de um tourzinho pelo Face. E não, e também fiz a mamadeira do bebezinho, né? Que precisa, né, coitadinho. Mentira dele, ele não fez nada. Quem fez fui eu. Mas ajudei, poxa. Bem, deixa eu ver aqui. Agora tu clica no Start para voltar a mostrar a tua tela. Tá ok. Aqui, né? Foi. Foi, tá tudo tranquilo. Só não... Então, voltando, nós vimos que nós temos sempre a tentativa pelo poder constituinte de concretizar esse contrato social, mas existe uma coisa que não pode ser descartada, o fato de que a sociedade muda com o tempo, né? As pessoas têm novas necessidades, os bens deixam de ser mais ou menos escassos, a questão moral muda, né? A ideia, de um modo geral, das pessoas sobre determinados pontos muda, então é importante que... E o direito evolui, né, como tudo na vida. Então, às vezes involui também, como nós, infelizmente, temos observado ao longo da história democrática e da história constitucional. Mas nada muda o fato de que há dentro da ideia de Constituição, que há uma questão de hierarquia. Você tem a norma constitucional, que é o reflexo do Estado, e essa norma constitucional é o que vai legitimar todas as normas decorrentes. E o que legitima a Constituição? Essa é uma discussão que nós nunca vamos conseguir fechar, porque a gente sai um pouco do direito e entra na sociologia. Para que a gente não saísse do direito, o Kelsen resolveu fazer um expediente retórico. Vamos falar, olha, não vamos discutir isso não. Imaginem que houve uma norma hipotética fundamental anterior à Constituição que legitimou isso. Pronto. Ele mata a discussão com um construto racional e deixa para a sociologia e para a filosofia discutirem o que legitimou isso ou não, né? Nós já trouxemos um pouco dessa discussão e não vamos entrar mais nisso, mas é interessante nós entendermos que dentro desse construto racional do que é o direito constitucional e o que é o direito como um todo, o direito constitucional tem uma vocação de permanência porque essa norma hipotética fundamental está sempre em mudança. Então, a Constituição tem que estar sempre em mudança também, para poder se reafirmar junto a essa norma hipotética fundamental, que é, de certa forma, também um reflexo desse contrato social abstrato. Ele tem vocação de permanência, só que a sociedade não tem vocação de permanência, ela tem vocação de mudança. Então, a Constituição vai mudar. Existem dois expedientes básicos de mudança constitucional: a mutação constitucional e a reforma constitucional. O que é a mutação constitucional? Para isso a gente vai ter que explicar um pouquinho, e aqui eu vou entrar um pouco mais em filosofia. Eu vou discutir um pouquinho mais a fundo o que é uma norma constitucional. A norma constitucional, ela, como nós vimos, é pensada por Kelsen, que é um neocantiano. O que Kant dizia? Kant dizia que existem dois mundos, o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é aquele mundo que está fora da mente do sujeito, que de certa forma é o que existe. O mundo real é o mundo interpretado pela mente racional do ser humano. Então, o mundo ideal, ele está lá fora, ele existe, ele é objetivo, e o mundo real é algo que é subjetivo àquele homem que pensa e logo existe.
A norma funciona exatamente do mesmo jeito. Existe uma norma ideal, que é aquilo que foi escrito pela Assembleia Constituinte, existe a norma real, que é extraída a partir da interpretação do homem. Então, a norma que está ali escrita, a Constituição propriamente dita, ela é uma norma ideal, ela não é uma norma real. Ela só se torna real no momento em que ela é aplicada na prática, no momento em que ela é interpretada pelo homem e aplicada na prática, para vocês verem como é que o pensamento gaussiano ele é realmente muito parecido com o pensamento kantiano, afinal ele é um neocantiano. Né? Ele tira a filosofia kantiana e adapta a sua teoria de direito. E isso é muito interessante. Então, na verdade, quando alguém fala para você, não, a lei diz isso. Opa, que lei? E daí nós vemos várias interpretações de uma determinada norma, e cada norma vai poder, de acordo com a sua indeterminabilidade, né? Acho que esse termo foi ruim, mas de acordo com a sua abstração, ele vai poder trazer mais interpretações ou menos interpretações. Quanto mais abstrata é uma norma, ou seja, quanto mais expandida é a sua área de escopo, né? Conforme o mundo ideal for mais abstrato, maior o número de possibilidades de transformá-lo em real. Então, quando nós vemos dois juristas discutindo e trazendo duas interpretações completamente distintas de uma determinada norma jurídica, não significa que os dois estão errados um dos dois está errado. Não, pode ser que os dois estejam certos, que a interpretação dessa norma esteja dentro da ideia da norma. Só que esse é que é o problema. O problema é que essa norma ideal ela pode trazer várias consequências reais. Ela não é uma ideia, uma coisa única. Ela pode ser concretizada de várias maneiras, porque os conceitos são muito abertos. Eles podem ser mais abertos e menos abertos. E aí a gente entra na questão da discussão do limite da interpretação. Por exemplo, se nós pegarmos uma norma que diz o seguinte: aquela geladeira é clara. Bem, é uma norma bem abstrata. Aquela geladeira é clara. Claro, pode ser branco. Claro, pode ser cinza claro. Pode ser um azul claro. Pode ser um verde bem clarinho também, um amarelinho. Agora, claro pode ser azul marinho? Claro pode ser preto? Isso já é bem discutível. Preto certamente é bem discutível. Então, você tem um limite de interpretação. O mundo ideal não é bagunça. Ele existe, ele é um dado objetivo. Se você, daquele dado objetivo, retira um mundo real que, na verdade, está em completo descompasso com o mundo ideal, então, na verdade, é aquilo que a gente chama de desvio. É a loucura. O cara é doidão, sabe? É isso. O cara é doidão. O cara pega a sentença. A geladeira é clara e fala, essa geladeira deve ser preta. Imagina uma geladeira preta quando lê essa norma. Obviamente que é um desvio, obviamente que esse intérprete, na verdade, ele perdeu o limite da interpretação. Então, você tem quanto mais abstrata for a norma, maior a quantidade de interpretações que você pode fazer dela, mas dentro do limite da norma ideal. Tem sempre um limite estabelecido pelo mundo ideal, pelo mundo que existe, que está lá fora, pela norma que está escrita. A norma escrita traz um limite concreto. E dentro desse limite concreto nós temos várias interpretações. O costume também costuma
faz isso até com mais facilidade, né? As pessoas vão mudando seus costumes e quando a norma não está escrita e sim retirada pelos tribunais, ela também fica bem mais fácil de ser mudada sem precisar de um rito pré-estabelecido. Então, interpretação e costume, eles são modos de você mudar a Constituição sem mudar aquilo que está escrito nela. Você, num momento, está com uma norma real X, num outro momento você está com uma norma real Y, que está mais condizente com o atual estado de coisas da sociedade, mas tanto a norma X anterior quanto a norma Y atual, elas estão dentro da norma ideal XY, vamos dizer assim. Né? Ela não saiu do nada, ela está dentro de uma interpretação. E aí a gente chega no seguinte problema. Ok, nós estamos num momento da nossa sociedade em que, na verdade, a norma ideal XY, que nos deu a norma real X e a norma real Y, já não serve mais. Porque, na verdade, agora nós queremos a norma Z. Como a gente faz? Aí vem a necessidade de você fazer uma mudança textual, de você mudar a norma ideal e não ficar apenas mudando a norma real, ou seja, aquilo que você interpreta dela. Daí vem a necessidade do que a gente chama de reforma constitucional. Reforma constitucional é o que a gente tem visto o governo tentar fazer. É você efetivamente mudar a letra do texto. Né? A mutação é você mudar a interpretação. Só que tem um limite, então a gente vai para a reforma quando passa esse limite. Como eu já tinha explicado anteriormente, o poder constituinte originário ele é ilimitado, pelo menos por direito, ele só é limitado por poder de fato. Já o poder constituinte derivado, o poder constituinte que muda a Constituição, ele é um poder constituinte limitado por direito. Que direito? A própria Constituição. A própria Constituição vai dizer, olha, eu entendo essa questão de você mudar o direito, mas tem algumas coisas que eu considero fundamentais que não podem ser mudadas. Ele vai dizer que algumas coisas não podem ser mudadas e que o resto pode ser mudado. Então, é a própria Constituição, é o próprio direito, e não o poder de fato, que está dando a possibilidade de fazer essa mudança. Então, esse poder constituinte derivado vai fazer essa mudança, essa reforma constitucional. O poder constituinte derivado pode ser de 3 tipos. Decorrente, que é o poder constituinte que cria constituições inferiores à Constituição maior, no caso federativo, como é, por exemplo, a Constituição do Estado do Rio, que é onde eu moro. Ele é decorrente ao poder constituinte que criou a Constituição Estadual do Rio. Ele decorre do poder constituinte maior. Ele deriva e decorre da Constituição Federal. Revisor é o seguinte, um pouco tempo depois, às vezes o poder constituinte entende que ele pode ter perdido a mão em alguma coisa. E às vezes a nova Constituição mostra de cara que alguma coisa nela não funcionou. Então, às vezes o poder constituinte ele já deixa o mecanismo de revisão para pouco tempo depois já mudar o basicão que, opa, é melhor a gente mudar isso, porque de cara já viu que não está muito bom. E normalmente esse poder de revisão, ele é mais fácil, o rito dele é mais simples do que o de reforma. E tem o poder reformador, que é o que a gente está estudando aqui. Que nós já vimos que é um poder de direito e tem limites. Né? Esse poder reformador é o poder que o Congresso ordinário tem, o nosso Congresso Nacional tem, de mudar a Constituição. Mas, como eu falei, ele tem limites. Ele tem limites de direito impostos pela própria Constituição. Quais são os limites ao poder de reforma? Limites temporais. Ao contrário do que acontece no poder revisor, às vezes a Constituição fala, olha, eu entendo que essa Constituição ela tem que ter, no mínimo, uma vigência de, sei lá, 10 anos,
sem mudar nada. Então, nesse primeiro momento, tem que ser esse texto original para a gente ver se vai funcionar ou não. Então, isso pode ser uma escolha do poder constituinte originário de dar um limite temporal. Ele pode ter um limite circunstancial, também imposto pela própria Constituição, em casos de comoção pública. Por exemplo, estamos em estado de sítio. Se estivermos em estado de sítio, na Constituição brasileira, nós não podemos reformar a Constituição. Estamos em guerra, não podemos reformar a Constituição. Então, ele traz alguns limites circunstanciais. Aconteceu a circunstância X. Nesse momento, não pode haver reforma constitucional. Limite formal. O que é o limite formal? Para você poder reformar a Constituição, você tem que seguir um certo rito, que é o rito que está estabelecido na Constituição. Eu vou mostrar o rito para vocês daqui a pouco. E nós temos limites materiais, que é o seguinte: algumas matérias não podem ser mudadas. Vamos rapidinho para a Constituição para mostrar para vocês os limites formais e materiais. Artigo 60. Não sei se vocês vão conseguir ver bem daí vocês estão. Opa. Então, da emenda à Constituição. Olha, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Ele diz, esse aqui é a questão da legitimidade. Quem pode pedir uma emenda, quem pode entrar com pedido de emenda constitucional? Está no artigo 60, 1, 2 e 3. Aqui, no parágrafo 1º, está limites circunstanciais. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Como estado de sítio só pode ser feito em caso de guerra, então, o de defesa, então, em caso de guerra, não pode ser feito também. Qual é o rito? O rito é o seguinte: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, a emenda constitucional tem que passar pela Câmara, aprovada em 3/5, depois pelo Senado, 3/5, depois pela Câmara de novo e aí, por fim, pelo Senado de novo. Ou vice-versa. Onde começa? Na Câmara ou no Senado a emenda à Constituição? Depende de quem propõe. Se foi 1/3 dos membros da Câmara, começa na Câmara. Se foi 1/3 dos senadores, começa no Senado. Se for o presidente da República, começa na Câmara, porque o presidente é o representante do povo e a Câmara dos Deputados é E no caso de metade das assembleias... Volta lá. Bernardo, depois você repete a parte depois de representante do povo que cortou. Então vamos lá. Já que cortou, eu volto. O presidente da República é representante do povo. E a Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo brasileiro. O Senado representa os estados brasileiros. A Câmara representa o povo. Como o presidente da República é representante do povo, quando o presidente entra com uma proposta de emenda à Constituição, começa na Câmara. Já no caso das Assembleias Legislativas, como o Senado Federal é a casa dos estados, então começa essa proposta que veio das Assembleias Legislativas, começa no Senado. E aí vai Senado-Câmara, Senado-Câmara. Se for do outro jeito, Câmara-Senado, Câmara-Senado. Mas tem que passar necessariamente 2 vezes pelas 2 casas. Esse é o limite formal. Tem que passar por essa forma. Se não passar por essa forma, ele é formalmente inconstitucional. Quando que ele é materialmente inconstitucional? É o parágrafo 4º do artigo 60. Vocês estão vendo aqui, né? Imagino que sim. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Vejam que esses limites materiais, eles são limites puramente liberais, eles são limites de direito liberal, eles não são limites de direito social. E isso é uma coisa muito interessante.
Quando a presidente Dilma vem e fala que precisa de uma mini constituinte para reformar, para fazer a reforma política, a única necessidade de se ter uma mini constituinte é se você for atacar materialmente um desses 4 pontos. Se você não atacar um desses 4 pontos, você pode fazer muito bem por emenda. E esse que foi o grande susto do coletivo, dos juristas no Brasil. Nossa, será que a presidente Dilma vai querer reformar a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais? Isso é uma coisa muito grave. E no final das contas, dada a pressão até da OAB, nesse sentido, a Dilma acabou por retirar essa ideia de mini constituinte e vai fazer a reforma por emenda à Constituição e vai entregar essas ideias, primeiramente por plebiscito. A gente já vai chegar nessa questão da reforma política, que eu vou discutir com vocês, mas eu queria fazer mais um comentário. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro estendeu essa ideia de que apenas direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Ele fez uma interpretação extensiva para dizer que os direitos e garantias sociais também são cláusula pétrea. Obviamente que esse é um desvio, aquilo que a gente andou conversando. Isso é um desvio. Isso não faz o menor sentido. Se o pessoal lá, os deputados, escreveram direitos e garantias individuais e especificaram isso, então é evidente que ele adstringiu a individual. Se eles falaram, não, é individual e social também, eles criaram um desvio. E aí vem uma outra questão interessante. Além de eles terem desviado eles fizeram esse desvio porque eles sabem que essa reforma constitucional, uma reforma constitucional para esse ponto, não seria possível. Por quê? Nós chamamos esse efeito, até escrevi aqui, limites materiais implícitos. Você pode reformar aquilo que cria limite material? Nós já sabemos que o artigo 60 diz que direitos e garantias individuais que estão lá no artigo 5º não podem ser reformados. Mas e o próprio artigo 60? Ele pode ser reformado? Se ele pode ser reformado também, então, na verdade, não existiria limite material implícito nenhum. E isso significa o quê? Isso significa que qualquer mini constituinte que queira, de certa forma, reformar o artigo 60, e qualquer cláusula pétrea e o próprio artigo 60, ele, na verdade, está destruindo a Constituição. Se ele está destruindo a Constituição, então, meu amigo, você só tem o poder de fato limitando essa mini constituinte. Você não tem poder de direito limitando, porque se você está dizendo que o limite não existe, então o limite não existe para qualquer coisa. Ele não existe limite nenhum. O limite deixa de ser válido. Se o limite deixa de ser válido, você pode acabar fazendo qualquer coisa. E esse foi o grande problema. E a grande discussão. Então, com isso, eu acho que a gente esgota a ideia da Constituição, por que existe a Constituição, como ela é mudada através de mutação e de reforma. Os limites da mutação eu já pus aqui, os limites da reforma também. Um comentário rápido sobre a questão de reforma. A Constituição não trata nem com menos de emenda constitucional precisa, uma lei ordinária é o suficiente para fazer isso. Sistema distrital também não precisa. Eu talvez possa se falar numa emenda constitucional. Oi. Repete do início da reforma política, porque deu um corte desde o início. Deu um corte. Financiamento de campanha não precisa sequer de emenda constitucional
para se fazer mudança no financiamento de campanha. Ele é algo que é discutido por lei e não por Constituição. Sistema distrital pode ser que tenha algum elemento de Constituição, então uma simples emenda constitucional dizendo que o sistema vai passar a ser distrital já seria o suficiente. A questão da suplência de Senado, igualmente, é uma coisa que com uma emenda constitucional simples você resolve. Coligação partidária, por lei comum, não precisa nem de emenda constitucional, que dirá de mini constituinte. Voto secreto no parlamento, uma emenda constitucional simples também resolve isso. Então, nenhum ponto da reforma política apresentada precisa de mini constituinte, precisa acabar a Constituição. Tudo pode ser feito ou por emenda constitucional ou até mesmo por lei comum. E com isso, eu até queria falar mais, mas eu já vi, assim, na verdade, a gente só ia falar 1 hora e depois ia abrir para pergunta, e acabou que eu falei 1h30, e eu poderia até falar mais e entrar um pouco mais nesses detalhes, mas aí ia ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir, infelizmente, por conta do adiantar da hora, só 13 minutos de perguntas, porque estão 9h37 aqui, e infelizmente a gente tem que ir. Depois eu quero ver contigo, Guilherme, como é que a gente faz essa questão das perguntas. Bom, agora como o Bernardo falou, vamos ser aberto para as perguntas. As perguntas vocês escrevem, que nem vocês tinham escrito qualquer coisa até agora, e eu passo as perguntas para o Bernardo. Então podem começar a escrever as perguntas que eu vou passando para ele, e vai ser em ordem. Quem escrever primeiro vai ter sua pergunta falada, e quando acabar o tempo, acabou. É isso. E novamente, se alguém depois do final tiver alguma dúvida, eu estou como organizador no evento lá no Face, então é só, meu nome é Guilherme, é só falar comigo, e eu também, se quiser falar com o Bernardo também, acho que ele também está à disposição, então qualquer coisa... A gente pode até continuar depois pelo Facebook também. Quem quiser me adicionar e já ir perguntando, eu posso ficar até umas 11, só que eu tenho que parar de falar e falar alto, porque aí o bebê dorme, aí vocês sabem, né? Se eu acordo o bebê, minha mulher me mata. E aí isso não é legal para ninguém. É basicamente isso. Então, mas já pode mandar uma perguntinha aí. Tá, podem escrevendo as perguntas. Tá, a primeira pergunta é do Tarek Simão. É possível alterar a questão do voto obrigatório sem a Constituinte? Do voto obrigatório? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Artigo 5º. Vamos ler exatamente. Artigo 60 mesmo. Eu entendo que vai precisar de emenda constitucional. Mas vamos aqui, ó. Artigo 60. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico. Ele fala que o voto é um direito. E assim, eu particularmente não consigo enxergar. É uma discussão interessante, mas eu vou dar um palpite aqui, porque, na verdade, a Constituição não fala em obrigatoriedade de voto. Eu vou dar um palpite aqui que não precisa, mas o ideal é a gente deixar bem claro na Constituição que o voto é um direito e não um dever. A próxima pergunta: tem como essa reforma política implantar uma mini constituinte mais socialista do que a atual Constituição? Então, como eu disse, a mini constituinte ela é constitucionalmente inválida. Para essa Constituição, ela é inválida. Se alguém criar uma mini constituinte, na verdade, ela criou uma constituinte por inteira. Né? Criou uma constituinte geral. E se criou uma constituinte geral, cara, pode sair qualquer coisa dali. Qualquer coisa. Desde de uma Constituição extremamente liberal ou libertária até a Constituição socialista igual à soviética. Ou a Constituição polaca nacional-socialista fascista. Pode sair qualquer coisa. Se cindiu se houve uma cisão constitucional através de poder de fato, gerando nova Constituição, qualquer coisa pode sair dali.
Bom, eu esqueci de citar o nome, a pergunta foi do Matheus Raposo. A terceira pergunta é do Pedro Gesta, que ele quer saber se a opinião tua sobre o voto distrital. Eu gosto do voto distrital e eu te digo o seguinte, aí eu saindo um pouco do jurista e entrando no ex-político. Vocês sabem que eu fui candidato a vereador aqui no Rio há menos de um ano atrás. E, para quem não sabe, estou dizendo, e a minha grande experiência foi ver o quanto custa uma candidatura. E quando eu vejo quanto custa uma candidatura numa cidade grande como o Rio de Janeiro, é que eu vejo o quanto é inviável um modelo que que cria tantos gastos. Ele demanda corrupção, porque para uma pessoa ser eleita vereadora no Rio de Janeiro, precisa gastar 3, 4 milhões de reais, sendo que o salário de um vereador é menos de 20 mil, a conta não bate. Então, na verdade, o modelo atual ele é um modelo feito para criar necessidade, para incentivar a corrupção. Qual é o bom do modelo distrital? O bom do modelo distrital é que você diminui a área geográfica em que você vai fazer a campanha. Quando você diminui a área geográfica e o número de pessoas para quem você está fazendo campanha, você diminui o custo dessa campanha. E diminuir o custo de campanha é desincentivar a corrupção. E por conta disso, eu sou um grande defensor do voto distrital. É por isso e apenas por isso, porque na verdade eu não creio que o problema esteja no sistema de sufrágio, e sim no fato de que o Estado, o governo brasileiro, as competências governamentais são grandes demais. E aí, se o cara que vai gerir esses milhões de competências constitucionais é um cara que sai de um voto distrital ou de um voto proporcional, isso é irrelevante. O problema é o fato de que ele está tendo poder demais. Mas é importante a gente frisar que gastos muito altos, campanhas muito altas, criam incentivos para que pessoas de índole muito duvidosa aceitem esse desafio e gastem 4, 5 milhões para se eleger. Então, o ideal realmente é você ter um modelo de voto distrital para você acabar com um dos incentivos à corrupção, que é os altos custos de campanha. Bom, a próxima pergunta é do Matheus Raposo. Tem como acabar com o artigo 6 da Constituição por ele agredir a integridade de outras pessoas? O artigo 6º? É isso? O artigo 6º que ele perguntou? Sim, o artigo 6º, desculpa. Então, pela ideia original da Constituição, poderia ser reformada. Poderia ser reformado o artigo 6º. Por quê? Porque o artigo 6º é um direito social, ele não é um direito e garantia individual. E como ele não é um direito e garantia individual, e sim social, ele não está dentro das cláusulas pétreas. Mas, como eu falei na minha explanação, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, numa decisão, se não me engano, de 2001, declarou que o direito social é também uma cláusula pétrea. Ele entende que direitos e garantias individuais, na verdade, são direitos e garantias fundamentais. E aí, no fundamentais, estaria incluso social. Mas não é fundamental. Ele não escreveu fundamental, ele escreveu individual, o constituinte originário. Então, na verdade, o que o Supremo Tribunal fez ao fazer essa mutação constitucional foi criar um desvio, um erro, é uma interpretação bizarra. É bizarro, e pelo Supremo atual, esse entendimento continua. Então, se alguém, por exemplo, acabasse quisesse acabar com o artigo 6º e o Congresso efetivamente aprovasse essa emenda, provavelmente o Supremo declararia essa emenda constitucional inconstitucional. Mas isso é uma coisa que pode mudar com o tempo. Mudando a corte. Certo. A gente não tem mais perguntas por hora.
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente do Bernardo, o apresentador de hoje, e boa noite a todos. Boa noite.